mas dificilmente você tem encontrado campanhas bíblicas dentro das igrejas hoje em dia, porque as pessoas não estão mais preocupadas se a igreja está consumindo a palavra ou não. As pessoas estão preocupadas com o seu próprio bolso. E todas as vezes que a Bíblia ela sai de cena e dá espaço para o capitalismo da fé, as coisas vão de mal a pior. Nessa igreja aqui, nós continuamos mantendo a palavra de Deus em primeiro lugar. E assim vai continuar sendo. Se você prefere uma igreja que não tem a campanha de estudo bíblico, que tem alguma campanha de autoajuda, que tem alguma campanha para amaciar seu ego, que tem alguma campanha que você pode fazer um depósito através de uma chave Pix e as coisas milagrosamente começarem a dar certo na sua vida, você está na igreja errada. Essa igreja aqui é a igreja da palavra. Aqui as campanhas são da Bíblia, estudo bíblico. E quem não gosta da Bíblia, não gosta de Jesus. Amém? Vamos abrir novamente as nossas Bíblias na carta de 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos lê-la toda. Capítulo 10 inteiro. Sentados mesmos e apenas prestando atenção, aqueles que forem encontrando vão dando um brado de glória a Deus e aleluia. O pessoal está rápido. Isso aí é a escola bíblica dominical. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as obras da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo: assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Vamos agora falar da palavra de Deus, a qual nós tantos amamos. Quem está aqui fora já pode entrar para participar desse momento conosco. Meus queridos e amados irmãos, já não é surpresa para absolutamente ninguém que frequenta os cultos de doutrina dessa igreja, que durante essa campanha da carta de 1 Coríntios e agora 2 Coríntios, nós estamos elencando tanto o que Paulo disse, quanto as razões pelas quais ele disse as coisas que ele escreveu para a igreja de Corinto,
que andava em múltiplos pecados e em diversas confusões, que não partiam apenas dos membros, mas que eram alimentadas pelos seus líderes. Os líderes da igreja de Corinto, haviam entre eles pessoas idôneas e haviam também entre eles pessoas ruins. Assim como toda a igreja que existe nos dias atuais, a igreja de Corinto também padecia de uma diversidade, uma pluralidade de personalidades, de caráter, tipos de pessoas diferentes que acabavam alçando a posições de liderança dentro da igreja de Corinto. Corinto era um local onde havia muita diversidade religiosa naquele território. E por conta dessa grande diversidade religiosa, muitos costumes, muitas práticas, como a gente já estudou aqui em cultos anteriores, acabavam se infiltrando dentro do sistema da igreja de Corinto e fazendo com que os membros cometessem alguns delitos, principalmente voltados a sincretismo religioso. Havia muitas pessoas que abandonaram algumas práticas religiosas, que abandonaram maus costumes que tinham no passado, mas que trouxeram de volta esses maus costumes para dentro da igreja, no ambiente de culto, e que muitas vezes buscavam até mesmo se utilizar de dons espirituais para parecer melhores uns do que os outros dentro da igreja, tal qual acontece também nos dias atuais. E ciente desses problemas, o apóstolo Paulo, que havia fundado aquela obra, envia uma série de cartas para aquela igreja, para redarguir os irmãos a respeito daquelas falhas, para que eles se mantivessem em comunhão verdadeira com Cristo e praticassem o cristianismo da forma correta, como ele deveria de fato ser praticado. As cartas de Paulo geraram várias reações, tal qual a palavra genuína gera várias reações no dia de hoje. Houve quem gostasse e houve também pessoas que ouvissem as palavras que estavam nas cartas e achassem ruim. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu tudo quanto provinha da vontade de Jesus. E mesmo assim, dentro da igreja, teve quem achasse ruim e inclusive quem duvidasse da autoridade apostólica de Paulo e duvidasse daquilo que estava escrito e ainda fizesse perjúrias a respeito de Paulo, dizendo que ele era muito bom na hora de escrever, mas na hora de aparecer para falar com o povo, ele era completamente diferente. E Paulo escreve o capítulo 10 justamente para dar uma resposta a essas pessoas que diziam esse tipo de coisa nas costas dele enquanto ele estava à distância. Dentro da igreja, nos tempos atuais, as coisas elas não são muito diferentes. Todas as vezes que uma palavra de verdade que vem de dentro da Bíblia é pregada, há muitas pessoas que franzem o senho, cruzam os braços e acham péssimo, porque não toleram a palavra da verdade. Porque nos tempos atuais nós estamos muito adaptados a escutar pregações a respeito de nós mesmos. Pregações que falam a respeito das nossas vontades, pregações que falam a respeito dos nossos sonhos, pregações que profetizam que nós vamos conseguir fazer tudo aquilo que nós quisermos, pregações que amaciam o nosso ego e que nos colocam em um pedestal cujo qual nós não pertencemos, pregações que tiram a vontade do Espírito Santo de cena e colocam a nossa vontade, porque tudo isso atrai uma multidão de pessoas completamente despreparada, que se mantém despreparada dentro da igreja. E hoje o capital, o número, tem sido mais valorizado do que a presença de Deus dentro das igrejas. Hoje as grandes igrejas, elas não querem saber se os crentes estão verdadeiramente crescendo espiritualmente. Hoje as grandes igrejas não querem saber da verdadeira assistência social. Dificilmente hoje você vê um projeto de alfabetização das pessoas. Não, pelo contrário, você vê muitos cultos, você vê muitas festas, você vê muitas profecias, você vê muitos dons, como havia na igreja de Corinto, mas você não vê mais o agir do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Porque a verdadeira pregação tem sido recusada, e as pessoas que trazem a palavra de Deus são cada vez mais jogadas para o anonimato. Enquanto muitos hereges sobem no altar e são conclamados como verdadeiros homens de Deus, justamente por conta do desconhecimento da palavra de Deus. Porque todas as vezes que a igreja se distancia da palavra de Deus, a igreja se torna ignorante a respeito do que Deus quer. E quando a igreja se torna ignorante a respeito do que Deus quer, qualquer pessoa pode enganar os irmãos de dentro da igreja. Quando você não sabe aquilo que está nas escrituras sagradas,
Quando você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, que é o que está escrito, você vai acabar se deixando levar por falsas profecias. E essas são as ferramentas principais do Satanás. As pessoas que se parecem com crente, que falam como crente, que se vestem como crente, que vêm para a igreja igual a crente, mas não vivem uma vida de crente. As pessoas que muitas vezes até usam da palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Porque dentro da igreja tem muita gente que coloca a Bíblia debaixo do braço, tem muita gente que senta do nosso lado, tem muita gente que participa de departamento, que tem oportunidades, que até prega, que pastoreia, mas não vive a verdadeira palavra de Deus. Vive em mentira. E são essas pessoas que têm holofote, porque elas vendem um evangelho mentiroso. Elas vendem um evangelho sem renúncia. Elas vendem um evangelho sem cruz. Elas vendem um evangelho sem consequência das ações. E não é qualquer tipo de cristão que é cristão verdadeiro e preocupado com a salvação dos irmãos que estavam na igreja de Coríntio. Paulo escreve a carta e é mal interpretado por muitos. Paulo havia sido selecionado pelo próprio Jesus Cristo em pessoa. Havia sido comissionado como apóstolo para levar o evangelho aos gentios pelo próprio Jesus. E por levar a palavra da verdade, ainda existia gente que duvidava do chamado dele. Você acha que não vão duvidar do seu? O apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, com cartas enviadas pelos doutores da lei, assinadas pelos líderes das sinagogas locais, carimbada pelo sumo sacerdote para ir até Damasco, ir para a sinagoga de Damasco e pegar lá os cristãos que estavam lá dentro, prender e torturar. Jesus aparece para ele, olha para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento a vida dele foi transformada. A partir daquele momento ele passou a sofrer perseguição, e muita perseguição, mas a principal perseguição que ele sofreu foi a perseguição de dentro da igreja. De pessoas que ouviam a palavra de Deus e que não aceitavam ser corrigidas por elas. De pessoas que ouviam a palavra da correção, mas que não aceitavam receber a palavra da correção, porque se sentiam superiores, porque se sentiam melhores. Se você está aqui essa noite, sentado neste banco, e Deus permitiu, com a gigantesca misericórdia dele, que você viesse para cá, porque nem nisso nós somos os responsáveis. Até para chegar aqui na igreja você precisou da ajuda de Deus. Se ele permitiu que você viesse para cá, é porque tem correção para fazer na minha e na sua vida. É porque existem coisas nas nossas vidas que precisam ser reparadas. Porque nós pedimos muito as bênçãos de Deus, mas dificilmente nós pedimos a sua correção. Nós temos vários pedidos em oração para fazer. Entramos em diversas campanhas, solicitamos de Deus diversas ajudas, mas a gente nunca pede que Ele nos corrija. A gente nunca pede que Ele nos ajuste. Raras são as vezes que nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, pegue aquilo que está errado em mim e arranque do meu coração. Me limpe, me purifique, me lave. Porque a tua proximidade com Deus é através da oração. Mas não é qualquer oração que vai te fazer próximo de Deus. Porque tem muita gente que acha que porque dobra o joelho várias vezes por dia e pede uma centena de coisas para Deus, está próximo de Deus, tem um relacionamento de intimidade com Deus. Mas não tem. Nós passamos a ter um relacionamento de intimidade com Deus quando nós temos humildade de reconhecer os nossos erros e assumir que nós precisamos de conserto, que nós precisamos ser tocados por Deus, que as coisas que estão acontecendo na nossa vida não têm de acontecer, que nós precisamos melhorar. Olhe para o irmão ou a irmã que está do seu lado e fale: você precisa melhorar. E agora fale: eu também. Todos nós precisamos melhorar. Nós precisamos deixar muito do nosso eu de lado, muito dos nossos comparativos de lado, muito dos nossos achismos de lado. A igreja de Corinto
Era uma igreja cheia de achismos. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta, envia, e eles têm uma recepção horrível da primeira carta. Eles reclamam, eles foram confrontados pelo erro que estavam cometendo, pela omissão que muitos deles estavam tendo, com pecados que estavam acontecendo dentro da igreja e escandalizando até mesmo quem estava lá fora, como tem acontecido na igreja dos dias atuais. Porque tem coisas que estão acontecendo dentro da igreja que estão escandalizando os mundanos. Isso tem comprometido o processo de evangelismo. Nós temos exposto irmãos nossos à chocarrice nas redes sociais. Nós estamos pegando erros de pessoas de dentro e estamos levando para fora. Nós estamos recebendo pessoas e não estamos aceitando que elas estão passando por um processo de conversão, estamos atacando. Isso tem escandalizado o mundo. As pessoas do negócio aí fora olham para os cristãos e quem é dono de empresa, quem é dono de loja, ou quem trabalha no comércio, tem um dito popular que é muito famoso. Para quem viveu algum período no mercado, sabe muito bem que os grandes empresários, eles dizem que lidar com crente é horrível. Que as piores pessoas para você fazer um negócio são os crentes. Nós temos trazido escândalo lá para fora por conta da nossa postura. Porque a gente pega a nossa imagem de cristianismo, traz para cá para dentro. Alguns têm dons, uns falam em línguas, outros pulam, rodam, dançam, ministram. Outros estudam, são inteirados, são inteligentes, têm respostas para tudo. Tem profecia, toca a mão na cabeça só para derruba. Mas lá fora nós não estamos fazendo 1% da imagem que a gente vende aqui dentro. Nós não podemos ser um personagem aqui dentro. Nós precisamos ser uma coisa só. O cristão precisa ser apenas um. Aonde ele for, ele precisa ser reconhecido como a mesma pessoa. Você precisa dar testemunho na igreja e principalmente fora da igreja. E o primeiro passo para isso é tendo humildade para aceitar os seus erros. É recebendo uma palavra de doutrina, é recebendo uma palavra de correção, é recebendo uma palavra de ajuste e baixando a cabeça e falando: é verdade, pai, eu preciso desse ajuste. Eu preciso dessa correção. Eu de fato preciso ser melhor. Porque o crente que recebe a correção é abençoado. O crente que tem humildade para entender onde precisa melhorar, recebe de Deus bênção sobremaneira em sua vida. Porque ele anda de mãos dadas com o Senhor. Porque ele tem humildade. Porque Deus olha para ele e fala bem assim: esse aqui é homem segundo o meu coração. Seja homem, seja mulher segundo o coração de Deus. Tal qual foi Davi, que ainda que tenha cometido um dos pecados mais escabrosos da Bíblia Sagrada, reconheceu, teve humildade para receber a correção e mudar a sua prática. E entender que o castigo que estava colhendo era fruto daquilo que ele fez, das próprias irresponsabilidades dele. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são ajustes que Deus permite que aconteça para que a gente volte para a posição da qual nós não deveríamos ter saído. Mas muitas vezes a nossa arrogância de não querer tomar para nós as correções faz com que a gente permaneça no erro, mesmo dentro de provação. Tem crente que está na igreja sendo provado há anos, ele nunca sai da prova. Ele sofre há anos, o tempo todo recebendo pancada, o tempo todo. Por quê? Porque ele não reconhece que aquilo que ele está passando é porque ele está fora da posição. Ele acha que ele está no deserto porque Deus está fazendo um teste para ele receber alguma coisa. Isso não existe, certo? Isso não existe. Está aqui no livro de Tiago. Deus não impõe tentações às pessoas. Deus não tenta ninguém a cometer pecado. A nossa própria natureza é falha e nos inclina a cometer pecados. E nós comprovamos o nosso amor a Deus a partir do momento em que a gente renuncia aquilo que a gente quer por aquilo que Ele quer para nós. Aquilo que Deus deseja para nós.
E tem crente que está passando provação, que são consequências das próprias atitudes há anos, e não reconhece o erro. Continua na prova, esperando um milagre de sair de uma prova que ele mesmo se colocou por conta da falta de humildade. Eu e você precisamos reconhecer onde nós estamos errando. Nós precisamos reconhecer onde é que estão as lacunas no nosso comportamento. Onde é que estão as nossas falhas de conduta? Onde é que a gente precisa se aperfeiçoar para ser cristão da maneira que Jesus quer que a gente seja? Não é copiar pregador X. Não é copiar o irmãozinho da internet fulano. Não. É copiar a Jesus. Não é seguir o que fulano de tal prega porque ele é homem de Deus, porque ele é importante, porque ele tem palco, porque ele pregou em não sei onde. Não, é copiar a Jesus porque ele morreu na cruz por você, para te dar a salvação. Ele levou consigo as nossas dores. Ele pagou o alto preço que era para nós pagarmos e que nós não teríamos condição de pagar. E mesmo assim a gente fica desviando o nosso foco para a vontade do homem o tempo todo, esquecendo da vontade de Deus, que é a vontade de que nós nos arrependamos, porque o Evangelho é o arrependimento, é a palavra que traz a consciência do pecado. Mas quando uma pessoa está andando em soberba, ela não aceita a correção. Uma pessoa que está andando no pecado, ela não aceita ser corrigida. Uma pessoa que está dentro da igreja e acha que está tudo bem, que ela não precisa melhorar, ela acha ruim quando o pregador fala essas coisas, porque ela acha que ela não merece. Isso quando ela não desvia a correção para outra pessoa. O pregador está pregando, fala alguma coisa de correção, aí vem na cabeça dela, vem na cabeça dele, está vendo? Isso aqui é para fulano de tal. Fulano de tal que está precisando dessa palavra aqui. Eu e você estamos precisando dessa palavra aqui. Isso aqui é para todos nós. Quem é perfeito aí, levanta a mão e dá um glória. Quem é perfeito? Pronto. Não tem um perfeito aqui. Se tivesse alguém aqui perfeito, a gente ia ver a carruagem aqui vindo, pegando e levando. Se você fosse perfeito, para quê? O que você está fazendo aqui dentro da igreja, se você é perfeito? Qual que é a necessidade de você vir congregar? Então, se você não é perfeito, você precisa de correção. Você precisa de ajuste. Você precisa ser mais santo, eu preciso ser mais santo, para que juntos nós possamos caminhar para as moradas celestiais, para viver com Cristo, para nos encontrarmos com Ele nos ares e sermos verdadeiramente novas criaturas nele. Essa é a maior bênção que um crente pode receber. Mas uma pessoa que anda em arrogância não aceita isso. E um dos principais males da igreja de Corinto era a arrogância. E uma pessoa arrogante, ela tem diversas desculpas para fugir da correção. Ela tem diversos álibis para desviar palavras de correção. Ela não aceita que ela precisa mudar. Ela não aceita que ela precisa ser diferente. Ela não aceita que ela precisa de um ajuste. Ela não aceita que tem algum parafuso nela que Deus precisa apertar, não. Ela tem diversas estratégias para justificar as próprias atitudes. E essa é a principal característica de uma pessoa soberba. Ela quer justificar tudo. Ela não aceita nada. Não tem nenhuma correção que ela toma para si. Tudo ela acha que é para os outros. E se ela for indagada, ela quer culpar quem está corrigindo. Tal qual alguns membros, sobretudo muitos líderes da igreja de Corinto, fizeram com Paulo, a forma como eles receberam a carta que ele escreveu. Quando você traz uma palavra de conserto, e essa palavra de conserto é uma palavra sacrossanta, é uma palavra inteiramente fundamentada na palavra de Deus, ela toca em muitas feridas, tanto no templo quanto em cima do altar. E assim como era antes, nos dias de hoje, existem muitos líderes espirituais que não aceitam ser corrigidos. Tem muito crente dentro da igreja que acha que porque está há anos dentro da igreja, não pode ser corrigido. Ele quer ser intocado. Ele não quer que as pessoas olhem e falem, tem alguma coisa de errado com você. Não. E ele usa vários argumentos para se defender disso. Ele usa a idade das pessoas.
ele usa o tempo dele de igreja, ele apela para a falácia argumentativa da autoridade. Não, porque eu sou de X cargo, eu não posso receber essa correção. Não, porque eu estou há 25 anos realizando determinado trabalho, eu não posso ser corrigido. Você pode estar há 70 anos dentro da igreja, ainda vai haver coisas que o Espírito Santo quer trabalhar em você. Você pode ter o cargo que for, você pode ser pastor, missionário, você pode ser presidente, você pode ser qualquer coisa. A perfeição é algo que tu só alcança quando tu tiver com o corpo transformado. Até lá Deus vai continuar te corrigindo, te corrigindo, te corrigindo, te corrigindo. E se Ele quiser usar uma criança para isso, Ele vai. Dê glória a Deus. Ele vai. Se Jesus quiser pegar alguém que está lá fora, que nem é crente, para corrigir você, Ele vai. Porque Ele não está se importando com posição. Mas quando um soberbo recebe uma correção, a primeira coisa que ele quer fazer é descredibilizar quem está levando a correção para ele. Tal qual nós vemos em diversas passagens da Bíblia e vemos também nos dias atuais. E foi exatamente a ousadia que a igreja de Corinto, alguns membros da igreja de Corinto, tiveram para com Paulo. Eles disseram que ele não era apóstolo. Duvidaram do ministério apostólico dele. Olha a ousadia dos crentes em Corinto, do apóstolo Paulo, que hoje em dia é o responsável pela sistematização da doutrina das igrejas, que foi ferramenta de Jesus Cristo para levar o evangelho aos gentios, e que por conta disso nós fomos alcançados, porque nós somos gentios, que se sacrificou, que apanhou, que sofria, que passava fome, que passava frio, que adoecia, que sangrava, que era abandonado. Eles olharam para a correção e eles disseram: você não é apóstolo, você não tem direito de nos corrigir. Quando você toca em um escolhido de Deus e quer descredibilizar o chamado que Deus tem na vida dele, você é punido. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus corrige os dele, Deus trata com os dele. Mas se alguém foi chamado por Deus para exercer determinada função, não pense que você pode meter o dedo, não pense que você pode descredibilizar, porque se essa pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, Deus vai tratar dela e ela vai ser punida muito pior, por conta da autoridade que lhe foi outorgada. Mas eu não posso escutar uma correção e descredibilizar a via da correção quando é o Espírito Santo falando, porque quando tem alguém sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para corrigir você, e você descredibiliza essa correção, você não está descredibilizando a pessoa, você está descredibilizando o Espírito Santo, e você vai ser cobrado. Quando Deus levanta alguém para exercer determinada função, Ele institui essa pessoa como autoridade. E aqui não tem ninguém dizendo que pastor, que missionária, que qualquer pessoa que tem algum cargo eclesiástico é intocável, não. Porque se estiver fazendo alguma coisa de errado, a igreja tem a obrigação de se unir e de cobrar. Tem a obrigação, certo? Através da palavra de Deus, com respeito e com pudor, não é de qualquer forma. Mas quando Deus levanta uma autoridade aqui nessa terra para levar a sua palavra, e essa pessoa lança uma correção, e você quer descredibilizar a pessoa para fazer com que aquela correção que é da vontade de Deus perca a eficácia, você está descredibilizando a palavra do Espírito Santo. Você está indo de encontro à vontade de Deus, e Deus vai lhe cobrar. Quando um profeta é levantado dentro da igreja para falar alguma coisa da vontade de Deus, que venha da sua palavra, nós precisamos abaixar a nossa cabeça e precisamos ter humildade para receber a instrução. E não é receber a instrução com raiva, não. É receber a instrução com amor. É receber a instrução gostando. Porque o crente que está verdadeiramente firmado no Espírito Santo gosta de ser corrigido. Ele tem prazer em ouvir a instrução de Deus. Ele gosta quando Deus chega para ele e fala: eu quero que você melhore isso aqui na sua vida. Ele ama, porque ele vê que Deus o ama. Quando Deus te corrige é porque Ele te ama. Quando Deus te cobra é porque Ele sabe que você pode ser melhor.
Quando Deus solicita de você uma mudança de postura, é porque Ele tem algo para fazer na tua vida. É porque o ministério que Ele tem dentro de você é muito maior do que o ministério que você imagina. Por isso Ele solicita a cobrança, por isso que Ele solicita a correção. Por isso que Ele imputa em você uma carga que você precisa carregar. Porque lá no final você vai trocar a sua cruz por uma coroa de glória. E se você não receber a correção que Deus está lhe dando, você não vai aguentar levar a cruz. Jesus Cristo carregou a cruz até o Gólgota. Ele é quem mais sabe como se carrega a cruz. Tem muita gente dentro da igreja que até está carregando a cruz, mas está pegando errado, está segurando errado, está querendo arrastar, está querendo deixar no chão e vir puxando. Jesus sabe a forma de carregar a cruz. Quando Ele corrigir você, atenda. Ouça, não descredibilize a correção e a via da correção, porque Deus usa quem Ele quiser para falar com quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Tem muito pastor que fica em cima do altar, que recebe correção de alguns irmãos, de irmãs idôneas, e eu já vi muito pastor de cima do altar mandar a irmãzinha calar a boca. E futuramente eles foram severamente cobrados por Deus. Porque quando Deus vai lhe corrigir, Ele não pergunta qual que é a tua hierarquia, qual que é a tua patente, qual que é o serviço que você faz dentro da igreja. Não, Ele olha você como alma, e uma alma que precisa de correção. E Ele corrige tanto o porteiro quanto o pastor. Porque nós somos todos ovelhas dele, e Jesus é o nosso sumo pastor. É Ele quem pastoreia essa igreja. Você é ovelha de Jesus. Quando você fizer alguma coisa errada, Ele vai pegar o cajado e Ele vai puxar você de volta. E você precisa ficar feliz com isso, porque Ele está protegendo você dos lobos. E aí a gente segue aqui dentro do capítulo e vê o apóstolo Paulo falando: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se nós andássemos na carne. Quer dizer, o apóstolo Paulo escreveu a carta de correção, levou a palavra do Espírito Santo, entregou a profecia que Jesus queria que ele entregasse, e ainda teve gente que apontou o dedo para ele e falou que ele estava na carne. Diz que aquela carta ali era uma carta escrita na carne, trazendo para os dias atuais. Não, aquilo ali que ele está fazendo não é de Deus, não, é da carne. Se você não tiver discernimento espiritual para julgar os espíritos, tome cuidado com o que você fala das pessoas dentro da igreja. Tem muitas pessoas que são... E não é uma questão de vingancismo aqui, certo? Porque como já foi dito na pregação passada, o evangelho de Cristo não se baseia em uma relação retributiva. Você fez com fulano, você vai sofrer a vingança. Não é assim que funciona. Mas Deus não tolera quando Ele está operando e tem gente que diz que não é Ele que está operando. Ele não tolera. Tem muita gente dentro da igreja que alcança determinado nível de conhecimento secular e que toma a sua régua de ceticismo para julgar determinadas coisas que acontecem dentro da igreja. Cuidado! Quando Deus usa alguém e você fala que é da carne, você está dizendo que Deus está agindo na carne. Você está blasfemando. Você está fazendo algo que é muito parecido com o que os fariseus fizeram com Jesus, que diziam que Jesus expulsava demônios em nome de demônios. Isso é um perigo muito grande. A gente precisa tomar cuidado. A gente sabe que tem gente dentro da igreja que simula muitas ações que dizem que é Espírito, que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. A gente sabe que tem muita gente dentro da igreja que finge que é profeta, mas não é profeta. A gente sabe que tem muita gente dentro da igreja que faz de conta que tem dons espirituais para poder chamar a atenção dos outros para si, mas está fingindo, a gente sabe disso. Mas esses Deus vai pegar e vai cobrar deles. Mas existem pessoas de verdade que ainda guardam os valores morais dentro da casa de Deus.
Existem pessoas que ainda guardam a sã doutrina dentro da casa de Deus. Existem pessoas que ainda preservam o bom comportamento e a integridade perante o Espírito Santo. E nessas a gente não mexe. Não pode. Não pode. É errado, é absurdo, é incorreto, é imoral. Muitos profetas da antiga aliança foram mortos, foram descredibilizados pelos reis, que não quiseram escutar aquilo que eles estavam trazendo, e os reis tiveram consequências horríveis por conta das ações, por não terem dado glória a Deus. Isso se estende ao Novo Testamento. E nos dias atuais tem muita gente que quebra a cara porque escuta uma correção e vira o rosto, não quer receber. Ele acha que ele é bom demais para ouvir fulano de tal dando uma correção para ele. Eu já tenho 65 anos de igreja, eu não vou escutar esse rapaz de 21 pregando. Ah, pois você vai ouvir. E depois eu vou sentar nessa cadeira, e se Deus quiser usar um menino de 3 anos, eu vou ouvir também. E vou ouvir os mais velhos, e vou ouvir os mais novos, e todo mundo escuta aquilo que Deus quer falar através da boca de todo mundo, e todo mundo é abençoado. Você só tem vantagem quando você escuta a correção. Você só tem vantagem. Quando você ouve aquilo que Deus está querendo para você, você só tem vantagem. Você não tem um malefício. A única coisa em você que sofre malefício é a tua carne, e essa tem que morrer. Todos os dias você tem que estar apunhalando tua carne o tempo todo para ela não te controlar. A correção mata a tua carne. A correção faz um espetinho da tua carne. Ela tosta a tua carne. Isso é bom. Isso é bom. Porque quando nós deixamos a nossa carne sobressair e somos controlados por ela, ela faz badernas, ela nos tira da presença de Deus, porque tudo aquilo que Deus abomina, a carne adora, a carne venera. Tem muita gente que se sente bambambam, que bate no peito e fala: eu não sou capaz de fazer X coisa, eu sou um crentaço, eu sou isso, eu não preciso estar ouvindo isso, porque eu isso e aquilo. Você não conhece a tua carne. A nossa carne nos leva a fazer coisas que a gente nunca imaginaria que nós seríamos capazes de fazer. Ninguém sabe qual que é o próprio preço, até que passe a andar sendo regido pelo preço que foi pago na cruz. Ninguém sabe. É por isso que a gente precisa estar o tempo todo se lavando do sangue de Jesus, porque a nossa carne é doida. Bata no seu peito e fale bem assim: a minha carne é maluca. Pode falar. Maluca. A carne é louca. A carne nos conduz a fazer coisas que nós não imaginaríamos que seríamos capazes de fazer. Aí vem o apóstolo Paulo e fala bem assim: aquilo que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Olha só. Porque quando a gente está dentro da igreja, a gente tem uma perspectiva de fora. A gente pensa assim: Deus que me livre, eu jamais beberia, eu jamais fumaria, eu jamais me prostituiria, eu jamais seria capaz de fazer esse erro que esse irmão aqui cometeu. E aí joga pedra porque se sente o bambambam, se sente o melhor. Mas a gente não conhece o poder da carne. A gente não sabe. A gente precisa estar o tempo todo em vigilância, em oração, para que ela não entre em cena e tome o controle do nosso corpo. E tem muita gente que não aceita a correção e vive na carne dentro da igreja, operando dons espirituais, mesmo que viva na carne. E esses são os mais perigosos. Então eles tentam descredibilizar o apóstolo Paulo e o chamado do apóstolo Paulo como uma ferramenta para se defender da correção, para se defender do confrontamento. Não, ele não pode falar assim comigo não, que ele não é apóstolo. Mas quando Deus escolhe alguém, a aprovação do homem não vale de nada. Se Deus aprovou, vai acontecer. Se Deus colocou ali, vai ficar ali. Se Deus levantou para fazer, vai fazer. Goste quem gostar, porque foi Ele que escolheu. E o ministério de quem Deus instituiu não precisa de comprovação de homem nenhum aqui nessa terra, porque é Deus que instituiu, porque foi Deus que escolheu, porque foi Deus que colocou. Uma pessoa que foi escolhida por Deus se submete a seus líderes. Uma pessoa que foi escolhida por Deus espera o momento certo
para ser consagrado. Ela não fica pulando degrau. Não, eu vou sair daqui dessa igreja. Teve muita gente que saiu daqui, inclusive, falando, não, eu vou sair daqui dessa igreja porque eu não fui consagrado ainda, pastor. Aqui em outros lugares, pois eu tenho um recado para esses e tenho um recado para aqueles que pensam que a sua permanência dentro de igreja tem de estar condicionada a reconhecimento. Você não é cristão. O cristianismo não é sobre reconhecimento. Jesus se destituiu de sua glória e não foi reconhecido pelos seus. Antes foi trucidado, torturado, foi morto por amor. Espere o tempo de Deus na tua vida e respeite o tempo de Deus na vida dos outros. Às vezes Deus escolhe pessoas para cuidar da nossa vida, e a gente tem que ter humildade quando essas pessoas escolhidas por Deus forem usadas por Ele para nos corrigir aos olhos da palavra. Eu não estou falando de correção da cabeça humana, eu não estou falando de doutrina feita por homem, não estou falando de proibição ou possibilidade de homem. Eu estou falando da doutrina da palavra. Quando alguém for usado para doutrinar você aos olhos da palavra, receba, porque não é a pessoa, é a palavra. É para a palavra que você tem que olhar, não para quem está falando. Olha para a palavra. O rei Salomão, ele fez coisas erradíssimas ao longo da vida dele. Inclusive, ao final de sua vida, ele chegou a se prostrar a deuses que não eram o Deus verdadeiro de Israel. Mas o livro de Provérbios está na Bíblia, o livro de Eclesiastes está na Bíblia, o livro dos Cânticos está na Bíblia. Por quê? Porque é a palavra. Porque a palavra foi inspirada por Deus. Nossa confiança não pode estar no homem. Você não pode depositar sua confiança na pessoa. Você não pode depositar sua confiança no pastor, na missionária, no presbítero, no diácono. Você não pode depositar a sua confiança nessas pessoas. Agora, a palavra de Deus é o lugar onde tu pode se fundamentalizar que tu vai vencer. É na palavra. Ela sim tem poder. O homem não. O homem é falho. Eu estou pregando aqui, amanhã eu posso pecar. E se tua confiança estiver fundamentalizada em mim, você vai acabar pecando, você vai se frustrar. Eu sou homem. Nós somos todos humanos aqui, não é? Todos nós somos humanos. Tem alguém que é Deus aqui em cima? Tem algum anjo aqui em cima, anjinho, anjinha? Não. Nós somos todos seres humanos. Tua confiança tem que estar fundamentalizada na palavra. Agora, não descredibilize quem foi escolhido por Deus. Vamos continuar. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que levantada contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que as estratégias que ele se utilizou para falar com aquele povo, que as armas que ele se utilizou para combater o pecado ali na igreja de Corinto, que as coisas que ele fez contra as práticas pecaminosas não foram da carne, foram do Espírito. O crente precisa estar armado com as armas do Espírito. Porque vai surgir momentos em que você vai ser usado por Deus para corrigir, para levar a correção, para levar a exortação para determinados ambientes, dentro da igreja, no teu trabalho, dentro da tua casa, e as pessoas elas vão debochar de você. Elas vão olhar para você, vão dizer, quem era tu? Olha quem era tu, quem é tu? Tu é o quê? Tu tem o quê? Tu acha que tu pode falar desse jeito comigo, por quê? E nós não podemos nos rebaixar ao nível de nos menosprezarmos a querer bater boca com ninguém por causa da palavra. As armas que nós usamos são as armas espirituais. A palavra de Deus. Todo cristão precisa estar armado com a palavra de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele foi tentado pelo maligno, que buscou tentar se aproveitar das fraquezas humanas que acometiam Jesus ali naquele momento.
E Jesus, como 100% humano, estava sujeito a sentir tudo aquilo que nós estamos sentindo. E ainda assim, ele combateu o próprio Satanás, sendo ele Deus, com a palavra de Deus. O diabo usou a palavra e ele usou a palavra para combater. A arma que você, crente, tem que usar não é a tua intelectualidade, não é a tua força física, não é a tua raiva, não é o teu ódio, não é a tua posse financeira, não é chilique. Tem muito crente que gosta de dar chilique quando é confrontado. A arma que você tem que usar é essa aqui, ó. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo na tua vida. Quando você levar uma correção e as pessoas confrontarem você, você cala sua boca e você mostra com a tua conduta quem foi que te chamou, quem foi que te escolheu. É justamente o que o apóstolo Paulo fala. Vocês estão falando que eu ando segundo a carne, mas as práticas que eu faço provam o contrário. Vocês estão dizendo que eu falei pela carne, mas aquilo que eu faço prova o contrário. O que tem que falar sobre você não é a tua própria boca. Não é você que tem que louvar a si mesmo. Não é você que tem que vender o seu peixe dentro da igreja. Não é você que tem que se mostrar para o mundo como autoridade. As tuas atitudes que tem de falar de Cristo por você. É o teu testemunho que tem que falar. É a forma como você se comporta. Você precisa ser irrepreensível. Mesmo quando você é irrepreensível, aparece gente para querer falar coisa de você. O apóstolo Paulo vivia em santidade. Ele era humano. Ele não era perfeito, ele era humano, mas ele buscava viver em santidade. E ainda assim as pessoas falavam dele. Você está aqui dentro da igreja. Muitos de nós aqui estamos buscando viver em santidade. Estamos buscando nos guardar. Estamos buscando seguir o evangelho. Estamos buscando respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente comete falhas, certo? Mas a gente tenta, a gente se esforça, a gente luta para preservar a santidade. Mas ainda assim, vão aparecer pessoas que vão apontar o dedo para você e vão falar que você é de mentira. E vão dizer que você é falso. E vão dizer que você quer ser santarrão. E vão dizer que você quer ser diferentão. E vão dizer que você quer estar dando correção nos outros. E vão querer chamar você de várias coisas. Mas o teu testemunho vai falar mais alto diante de Deus. Porque é perante Ele que você precisa estar se mostrando. Não é perante o ser humano. Ninguém tem nada para te dar. As pessoas que estão do nosso lado temporariamente. Elas vão nos deixar. As circunstâncias vão fazer com que as pessoas vão se separando. As dificuldades vão vir. As lutas vão vir. As traições vão vir. Os disse-me-disses. As mentiras. Mas Deus nunca vai te abandonar. Nunca. Basta você se manter na presença dele. Deus não abandona ninguém. Nunca abandonou ninguém. As pessoas que se distanciam dele. São as pessoas que com suas práticas se afastam dele. Mas Deus não abandona, Deus é fiel. E o apóstolo Paulo vem e diz: as armas que eu uso é o meu testemunho. É as palavras que o Espírito Santo me instrui a falar. E não aquilo que vocês querem que eu diga. E não aquilo que eu vou ganhar de louros, de lucro com a minha pregação. Não, é aquilo que Jesus manda. Então ainda que você me bata, ainda que vocês me desconsiderem, ainda que vocês me desrespeitem, eu vou continuar falando da palavra. Doem quem doer. Ele fala isso para a igreja de Corinto. Ele diz a eles: ó, eu não estou me importando se vocês acham que eu não sou apóstolo, se vocês acham que eu não fui escolhido, se vocês duvidam da minha conversão, se vocês acham que eu deveria falar de forma X, se vocês acham que eu deveria falar de forma Y, se vocês acham que eu pego pesado. Eu não ligo, eu só ligo para o que Deus quer que eu faça. Eu sou dirigido por Ele. Isso não é a arrogância mundana, isso não é a teimosia que procede do maligno, porque tem muita gente dentro da igreja que acha que está sendo usado com autoridade, mas é só teimoso mesmo, só é teimoso mesmo, só é chato, só quer bancar de bambambam. E essas são pessoas que não aceitam a correção. Não, essa postura aqui é uma postura de firmeza. O crente firme, ele ama, mas ele não é idiota. Ele não é idiota. Ele mantém a postura dele de firme.
Ele é amigo, ele é meigo, ele ama, ele cuida, ele se preocupa, mas na hora que alguém vem querer colocar o dedo entre a comunhão dele com Deus e ele ó, corta, na hora. Ó, aqui você não mexe, viu? O crente que ama não é idiota. O crente que ama sabe quem foi que escolheu ele e entende quando é o momento de falar e quando não é o momento de falar. Não é porque você tem uma espada que você vai usar ela o tempo todo. Não é verdade? Deus nos entrega armas. Nós temos armas espirituais. Mas nem todo momento é o momento de usar. E nem sempre a forma que nós usamos é a forma correta. O apóstolo Paulo usava com sabedoria, nos momentos certos, nas horas certas. Quando Deus mandava, ele ia lá e cortava. Quando Deus mandava, faça somente aquilo que Deus mandar. Só faça o que Deus mandar. Se Deus não mandou tu falar, cala a boca. Se Deus não mandou tu se aproximar, fica distante. Se Deus não mandou você participar, não participa. Tem vezes que as pessoas cobram determinados posicionamentos da gente e a gente não fala nada. A gente vai, ó, eu vou me calar. Não, ó, eu prefiro não participar. Por quê? Porque Deus não mandou você falar nada. Existem situações que o crente se mete porque quer ser muito bonzinho ou porque quer se aparecer e acaba colhendo consequências que não era para ele colher. Porque ele entrou aonde Deus não mandou ele entrar. Só entre em situações que Deus mandou você entrar. Só pegue problemas para resolver que foi Deus que mandou você resolver. Se é o problema dos outros e Deus disse para você ficar longe, fica longe. Até para bênçãos funciona assim. Olha Geazi, vai Eliseu, chama. Olha como a Bíblia está toda entrelaçada, Diácono Júnior. Você está vendo? Está toda conectada. Tudo que a gente vai falando aqui está toda conectada. Geazi era servo de Eliseu. Vem Naamã, fala com Eliseu, olha só, eu estou leproso e eu preciso que você me cure. Eliseu nem sai de casa, manda Geazi falar com ele, ó, vai lá e fala para ele se banhar no Rio Jordão. O Rio Jordão naquela época parecia o Tietê, era todo lamacento, sujo, impuro, cheio de bactéria, era o local mais improvável de uma cura acontecer. Na bucha era mais fácil você ficar doente tomando banho no Rio Jordão do que você ser curado lá. Naamã falando, como é que pode? Eu sou a autoridade de onde eu vim e esse homem não sai nem para falar comigo porque Deus não mandou ele sair. Deus não mandou ele sair, Deus mandou ele ficar. Eliseu tinha armas espirituais para chegar em Naamã, olhar para ele e fazer curado. Ele tinha autoridade. Eliseu tinha o dobro da autoridade de Elias. Como lhe foi prometido pelo próprio Deus, que deixou Eliseu ver, ele ia subindo na carruagem de fogo. Então, se Elias tinha autoridade para dizer, caia fogo do céu, o fogo cair, Eliseu tinha autoridade. Mas ele fazia tudo o que Deus mandava, e só. Era assim que ele usava as armas. Era assim que ele militava. Vai Naamã, acha ruim, vem um servo e fala bem assim, olha, se fosse alguma coisa difícil, se fosse para o senhor ir lá na China, tomar um banho, lá perto da muralha, o senhor não ia? Então por que não ir? Aí vai Naamã, vai até o Rio Jordão, mergulha, 7 vezes e é curado. Chega em Eliseu, fala bem assim, olha Eliseu, tá aqui, ó, todos os presentes. Vem Eliseu e fala, eu não quero nada. Vai Geazi e quer pegar. O que foi que aconteceu com ele? Ele pegou o problema que era de Naamã. Ele pegou a lepra que era de Naamã. Não, se Deus não mandou você se meter em uma situação, se Deus disse para você ficar quieto no seu lugar, fica ali, ó. Deus tem coisas para que você lide. Deus tem outras coisas que Ele quer que você vá resolver. Não resolva aquilo que Ele não mandou você resolver. Fica na tua, que você vai colher bênção. Tem crente que pega a carga dos outros desnecessária. Não pegue carga desnecessária. A Bíblia fala que nós temos que ajudar uns aos outros a carregar a cruz. Mas existem coisas que não são cruzes, são sacolas. Aí o crente está carregando a cruz e ele ainda quer carregar um monte de sacola no braço. E ele quer que você carregue também. A gente tem que ter paciência.
mas a gente não pode usar nossas armas de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, ele estava militando com as armas espirituais. Quem milita com armas espirituais só milita quando o Espírito Santo, que é o comandante, fala, vai. E aí ele presta continência e ele vai e resolve o problema. Quando é a ordenança do Espírito Santo. Quando não é, fica quietinho. Continua o apóstolo Paulo escrevendo. As pedradas aqui. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes. E a palavra desprezível? Pense tal isto, quais são por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obras, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Tinha líderes na igreja de Corinto que olhavam e falavam bem assim, não, esse camarada aí, ele escreve todas essas coisas em carta, ele escreve com toda essa autoridade aí, ele bate, ele fala, ele leva a correção, ele redargue, mas quando ele está aqui pessoalmente, ele é todo humilde, ele é todo no canto, ele não demonstra pompa, ele não demonstra grandeza, e se comparavam com o apóstolo Paulo. E dentro da igreja, há hoje em dia também, muita gente que gosta de ficar se comparando uns com os outros. Ficar se comparando, não, fulano, e ficar se comparando e ficar comparando um ao outro. Não, ó, fulano prega melhor do que ciclano. Beltrano prega melhor do que ciclano. Ó, ele canta melhor do que ela. Ele faz melhor do que ele. Ele parece mais do que ela. Ele é melhor do que ele. Não, eu sou melhor do que ele. Eu faço mais do que ele. Jesus não chamou ninguém para se comparar com ninguém. Porque até aquilo de bom que ele te deu não te pertence. É tudo dele. É tudo para ele. É tudo por ele. Para sempre. Fazer comparativos entre pessoas dentro da igreja é você querer comparar Deus com Deus. Porque tudo de bom que se tem vem de Deus. Isso é loucura. Eu não posso me comparar com a missionária Lúcia. Eu não posso querer competir com o pastor Fábio. Eu não posso querer competir com o diácono Júnior, com o diácono Clóvis. Eu sou diferente do diácono Clóvis. Eu tenho uma postura diferente dele. Mas Deus usa a gente de formas diferentes, mas usa mesmo assim. Porque se todas as ferramentas de uma caixa de ferramentas fossem iguais, não seria caixa de ferramentas. Seria caixa de martelos, caixa de chave estrelas, caixa de chave inglesa. Mas não seria caixa de ferramenta. A igreja é uma grande caixa de ferramenta. Todos nós somos ferramentas diferentes para ofícios diferentes. Deus entrega chamados diferentes. Tem gente que é martelo, pá, bate. Tem outras pessoas que aperta. Tem outras pessoas que destarracha. Tem outras pessoas que vêm com óleo ali, porque o negócio está doendo. Aí Deus usa alguém com óleo aqui, ó, calma. Tem vários tipos de ferramentas dentro da casa de Deus. Mas todas precisam estar nas mãos do oleiro. Quando as ferramentas estão na mão de quem não sabe usar, é um caos. É um caos. Ferramenta na mão de quem não sabe usar a ferramenta é terrível. Ele lói os parafusos, ele quebra a coisa, ele arranca pedaço, ele vai dar martelada, ele acerta a mão. Por quê? Porque a ferramenta está na mão errada. Bate o martelo, o prego dobra, aí quebra, vai montar um móvel, faz tudo errado, faz o móvel todo de cabeça para baixo. Por quê? Está tudo na mão errada. Tem a ferramenta, mas está na mão errada. As nossas mãos são as mãos erradas. A gente precisa se entregar nas mãos de Deus. Nós somos ferramentas e a gente não pode se usar sozinho. Não se use sozinho. E não compare ferramentas. Cada uma foi escolhida para uma coisa diferente. O apóstolo Paulo ainda fala bem assim na carta. Olha só. Eu poderia
me vangloriar das coisas que Deus me deu. Eu poderia falar aqui que eu sou apóstolo, que eu sou escolhido, que eu abri essa igreja, que eu abri as outras, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou me envergonhar. Quando você fica se comparando, quando você fica competindo, quando você fica querendo bater testa, quando você fica querendo ser melhor do que o seu irmão dentro da igreja, você está passando vergonha. Está passando vergonha. Eu quero fazer comparativo entre os irmãos dentro da igreja. Ah, eu não vou dar glória não, porque hoje quem prega é fulano. Ah, hoje eu vou dar glória porque hoje quem está pregando é Beltrano. Não, não vou fazer isso aqui não, porque fulano de tal não está na igreja. Não, agora eu vou fazer porque Beltrano está na igreja. Está passando vergonha. Você tem de estar o tempo todo vivendo em santidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala bem assim: você é bem melhor do que eu. Vá. Esse é o sentimento que Jesus disse que era para a gente ter. É justamente esse sentimento que Jesus ordenou que a gente tivesse. Você é bem melhor do que eu. A gente precisa. Nós precisamos considerar os outros maiores do que nós, porque todos nós aqui somos o quê? Servos. Eu sou servo de Deus, eu não sou servo de ninguém não. Você demonstra que você é servo de Deus quando você serve ao teu irmão que está sentado do teu lado. Quando tu presta serviço ao teu irmão que está sentado do teu lado, é aí que você demonstra que você está servindo a Deus, porque você demonstra amor a Ele, através do amor ao seu irmão, e através do amor ao teu inimigo. Você precisa ser servo até de quem não gosta de você, porque isso é o que Deus quer para nós, é o que agrada a Ele. E o apóstolo Paulo enfrentava comparativos de pessoas que queriam ficar fazendo comparativo. Não, ele vem aqui, ele fala desse jeito, mas fulano que está aqui o tempo todo prega muito melhor. O apóstolo Paulo vem aqui, fala mansinho, na hora que está lá à distância ele fala com a carta, deve ser que ele é medroso, deve ser que ele é covarde. Aí vem o apóstolo Paulo e fala bem assim, ó, no início do capítulo ele vem e fala o seguinte, ó: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Como quem diz assim, ó, vocês estão querendo que eu chegue aí e a mesma pancada que eu dei em vocês pela carta eu dei pessoalmente? É isso que vocês querem? O apóstolo Paulo, ele era sensato, ele era humilde, ele sabia para o que Deus escolheu ele, mas ele não ficava usando o cargo dele para ficar batendo em ninguém, mostrando que é melhor do que ninguém, pisando em ninguém, como muitos pastores, muitas subcelebridades gospels, muitos magnatas do evangelho atual, muitos capitalizadores de igreja têm feito por aí, querendo pagar que é o bambambam. Não, esse rapaz aqui não pode falar comigo porque eu sou pastor setorial, porque eu sou pastor de X lugar, porque eu sou presidente de não sei aonde, não pode ter isso aqui dentro da minha igreja, porque eu sou o cara que manda aqui, eu sou o pastor dessa igreja. Isso não existe. Você tem o cargo que foi dado por Deus, mas você precisa ser humilde, independentemente do que você seja. Você precisa ter humildade. Você precisa saber o que tu pode fazer e o que você não pode fazer. Qual que é o momento e qual que não é. O apóstolo Paulo foi com um propósito específico em pessoa lá em Corinto. Ele foi com um propósito, ele foi com um objetivo. Ele chegou lá em humildade e ele diz aqui: nós mostramos a ousadia que tem nas cartas através de obras. Quer saber quem é alguém? Olhe as obras dessa pessoa, não a forma que ela fala. Porque de nada adianta alguém chegar pregando com autoridade, com força, com veemência, com energia, utilizando-se de rebuscadas palavras, de uma dialética maravilhosa, tendo domínio da hermenêutica, fazendo exegeses formidáveis. O cara é o dono da homilética, mas ele não tem obras. Ele não vive o verdadeiro evangelho. Ele não vive o verdadeiro cristianismo. Ele não se sacrifica. Ele sobe no altar, ele é o bambambam. Ele desce do altar, ele desaparece. Do que adianta? Então vem Paulo e fala assim: a gente prefere falar com vocês através das nossas obras. O nosso testamento é aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente diz. Nós demonstramos quem nós somos através do nosso comportamento dentro da casa de Deus. É claro que as obras não salvam ninguém. Obra não salva, mas a obra testifica a verdadeira fé. Ela é o termômetro. Quando você vê uma pessoa que se comporta de forma correta, você sabe que ela acredita em Deus e acredita no evangelho.
Você sabe disso. Agora, quando você vê uma pessoa que fala muito sobre o evangelho, mas não vive nada dele, ela é um ateu, ela é uma ateia. Ela não acredita naquilo que ela está falando. Ela pode até ser pastor de igreja, mas ela não acredita em Deus, porque ela não comprova nas atitudes a fé que ela diz ter. E é assim que funciona essa relação. E Paulo comprovava nas atitudes. Para a gente seguir para o final. Esse capítulo ele é cheio de tópicos. Vamos lá. 11. Pense o tal isto, quais somos nas palavras por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Olha só, eu não vou me comparar com gente que fica batendo no peito e dizendo que é o bambambam. Eu não vou me comparar com gente que fica olhando para o espelho e falando evangelho e ficam querendo se vender. Não, não vou. Porque muitas vezes a gente está no anonimato dentro da casa de Deus e parece que as coisas vão de mal a pior. Poxa, eu vejo fulano de tal que vende tanto peixe dele, indo de várias e várias igrejas, pregando em tudo quanto é canto, recebe tapinha nas costas, recebe cargo, ele recebe isso, ele recebe aquilo. Eu que fico aqui na minha, na humildade, não sou consagrado, fico quietinho, sou praticamente esquecido, as pessoas não olham para mim. Mas o verdadeiro galardão que você vai receber é o galardão que vem das mãos de Deus. É com esse que você tem que se importar. Porque tem muita gente que acha que não está valendo a pena se manter em humildade. Olha para a internet e vê assim, poxa, tem 350 pessoas aqui que dizem que são bispos, que são apóstolos, que são bispas, que são rainhas, que são um monte de coisa, de todos os tipos, e ganham dinheiro, e tem visibilidade, e tem milhares e milhares e milhões de seguidores, e são pessoas que são convidadas para os lugares, e eu que estou aqui, vivendo de forma sacrossanta, vivendo na palavra de Deus, estou aqui isolado, esquecido. Você pode estar até esquecido pelo mundo, mas você nunca será esquecido por Deus. Porque é Ele que não abandona, as pessoas abandonam, as pessoas deixam, as pessoas dão tapinha nas costas, surfam na sua onda, mas no momento que tua onda desce, o pessoal vai, ó, dissipa. Então de nada adianta você vender uma performance de mentira para atrair as pessoas, porque se tu vende uma performance de mentira para atrair as pessoas, você só vai atrair pessoas que são de mentira também. Porque a gente de verdade não anda com gente de mentira. Porque a verdade não se mistura com a mentira. Porque Deus não se mistura com o engano. E quem é de Deus anda com quem é de Deus. Então a humildade, ela é sim recompensadora. A humildade, a paciência, a tranquilidade é recompensadora. Pode não acontecer agora, pode não acontecer amanhã, pode não acontecer em vida. Você pode passar a vida toda isolado ali, ó, de todo mundo. A tua bênção ser só ali, só entre você e Deus. Mas você vai receber o galardão. Você é contemplado por Deus. Ele morreu por você. As gotas de sangue dele foram por você também. E essa é a bênção que nos basta. É difícil, é doloroso. A vida de Jesus também foi uma vida sozinha. A vida de Jesus também foi uma vida sem a visibilidade de muitos aplausos. Muita gente que seguia Jesus seguia por interesse. Seguia para ver milagre, seguia para ver as coisas. Quando não via, ia todo mundo embora. E durante todo o processo de martírio de Jesus, ele passou por tudo sozinho. Não tinha ninguém ali sofrendo junto com ele. Ele passou por tudo aquilo ali sozinho, para mostrar para a gente que a única companhia que nós precisamos é a companhia do Espírito Santo de Deus. Tanto é que Jesus, ele só reclama, durante todo o sacrifício dele, ele só reclama entre aspas, né? Quando Deus se afasta dele. É o único momento que ele fala. Quando os discípulos se afastam dele, ele já sabia que isso ia acontecer. Quando Pedro nega ele, ele já sabia que isso ia acontecer. Quando Judas nega e trai ele com um beijo, ele já sabia que isso ia acontecer. Mas quando Deus se afasta dele, é que ele sente. Por quê? Porque tu só precisa de Deus. Você só precisa da presença dele. Você vai arrumar ao longo da sua vida muita gente para bater nas suas costas, para falar bem assim: ô minha missionária, eu te amo, eu faria tudo pela senhora, eu morreria pela senhora, eu nunca sairia daqui. Ainda que todos nessa igreja te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu prometo aqui com a minha mão em cima da Bíblia que eu jamais te trairei. Eu te amo mais do que tudo. As declarações platônicas.
Eu sangro, eu sofro, eu luto pela senhora. A senhora é uma mãe para mim. E no momento da dificuldade, vira poeira. Só Deus é um verdadeiro amigo. Só Deus não abandona, só Deus não deixa. Não existem circunstâncias que moldem a Deus para que Ele abandone alguém. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não te abandona. Então a tua confiança tem que estar toda nele. E você tem de fazer aquilo que Ele quer que você faça. Respeitar aquilo que Ele quer para você. E não se moldar ao que as outras pessoas querem. Se alguém que você considera uma grande autoridade espiritual na terra mandar você cometer um pecado, você não pode cometer o pecado, não. Tem muita gente que vive dentro de igreja e existem determinadas pessoas que estão ali que ela considera uma autoridade espiritual. Se essa pessoa chegar para ela e falar assim, cometa X pecado, ela vai lá e comete. Ela vai lá e comete. Por causa da idolatria. Não seja idólatra. Seja cristão. Seja fiel a Deus. Porque Ele é fiel com você. Vamos lá. Para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Como quem diz, a gente não está pescando em aquário, como muita gente faz por aí. O que é pescar em aquário? O apóstolo Paulo não estava indo em outras igrejas e dizendo que ele que tinha montado aquilo ali, que ele que tinha estruturado aquela obra ali. Não, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha sido montada através da presença do Espírito Santo no sofrimento do apóstolo Paulo em suas viagens. E havia gente de dentro da própria igreja de Corinto que estava falando bem assim, quem que ele pensa que é para instruir a gente como a gente se portar, se ele não é daqui? Se ele está invadindo os limites aqui, ele não é daqui, ele não pode falar isso aqui. Deus traz pessoas de longe para levar palavras para outros lugares. Deus faz isso. Mas o apóstolo Paulo está explicando aqui para eles na igreja de Corinto, ó, nós não estamos atravessando nenhum limite que não foi capinado por nós. Vocês estão aí nessa congregação, vocês estão aí cultuando, mas essa congregação ela foi aberta com a nossa luta, que pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos vencer. Mas mais uma vez eles queriam se utilizar de mentiras para descredibilizar o ministério de Paulo, porque descredibilizando o ministério de Paulo, eles descredibilizariam a correção que ele estava dando. E eles inventavam mentiras. Eram falsos, eram enganadores, para não receber a correção. E quando um crente mente para não ser corrigido, ele só se afunda mais no buraco. Quando Deus corrige você, é para que você não caia em buracos que você não está vendo, e Ele está vendo. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Nós estamos andando aqui, dando passos e passos e passos e passos, e muitas vezes esses passos são no escuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto na frente. Nós estamos todos bem aqui. Daqui a 1 minuto a gente pode não estar mais. Deus sabe de todas as coisas. Quando Ele corrige a gente, é porque Ele sabe do amanhã. Quando você quer descredibilizar, mentindo, enganando, fingindo, sendo hipócrita, não recebendo a palavra, você colhe consequências, porque a correção não era para levantar quem estava corrigindo, era para levantar você. E você que está sendo usado por Deus como corretor agora, aceite ser corrigido depois. Você que prega, quando sentar, aceita tomar também a tua parcela. Você que pastoreia, quando receber dentro da sua igreja um pastor que foi colocado por Deus em uma posição hierárquica maior do que a tua, abaixa a cabeça com humildade. Porque quem é usado para corrigir, primeiro precisa ser corrigido. Precisa ter humildade. Um bom líder precisa ser um bom liderado. Alguém que quer disciplinar precisa saber passar pela disciplina. Alguém que quer dar conselho precisa saber reconhecer e receber conselho. Caso contrário, essa pessoa só quer aparecer. Quando a gente receber correção, a gente tem que abaixar nossa cabeça e aceitar. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos.
Às vezes as pessoas elas nos procuram, nos corrigem, e nem sempre é isso mesmo que aconteceu, a gente recebe a correção. Mas até mesmo as correções que não correspondem na totalidade daquilo que nós estamos fazendo, são proveitosas quando se tem humildade. Porque você pensa, eu posso até não ter feito isso, mas teve alguma coisa aqui que eu fiz que levou a isso. E o crente que é cristão de verdade não espera fazer alguma coisa para pedir perdão. Ele pede perdão mesmo quando ele sabe que ele está certo, porque ele quer manter a paz. Ele não está assumindo nenhum erro quando ele pede perdão, mas ele está mantendo a paz, ele está mantendo a tranquilidade. O perdão liberta você. Tem muita gente que gosta, diferente do que Paulo falou aqui, e trazendo aqui para o culto, sendo um culto de doutrina, aqui estão todos cristãos, certo? Tem muita gente que gosta de pescar em aquário, como diz o Paulo aqui. Fala, olha, a gente não está indo para um lugar que não foi a gente que trabalhou para construir. Nós não estamos falando com pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo através de outras pessoas. Não, fomos nós que levamos o cristianismo até aí. Tem muito crente, tem muito pastor que quebra a ética. E isso é só um parêntese que nós vamos abrir para não ficar sem falar nisso aqui. Tem muito pastor que quebra a ética e fica fazendo convite para irmãos que já congregam em outras igrejas para ir para a igreja dele. Isso não existe. Isso não existe. Precisa haver respeito. Quando Deus colocou alguém em determinado lugar, é por um propósito. Aí tem tiradinho, uma profetinha, que gosta de chegar nos outros em outras igrejas e falar bem assim, ó, aqui não é mais o teu lugar, sai! Não. Não é assim que funciona, não. O evangelho ele precisa ser pregado, mas a gente precisa ter ética. E a ética ministerial é um passo importantíssimo para qualquer obreiro. Ter ética. Eu não posso chegar em uma igreja em que o pastor Fábio pastoreia e dizer, olha, missionária Lúcia, venha para a minha. Venha congregar lá na minha. Abro, e hoje em dia a gente vê isso. Uma igreja aberta do lado da outra. Para quê? Para que uma igreja aberta do lado da outra? Ó, não tem necessidade. Eu vou abrir outra igreja aqui do lado. Aí fica competindo. É o quê? Posto de gasolina? É farmácia? Nós precisamos ter ética no nosso comportamento. Porque essa ideia de querer pescar em aquário é um fruto do orgulho. É um fruto de querer crescer em cima das pessoas. É um fruto do ego. É um fruto de pessoas que não aceitam correção. Eu não aceitei correção aqui nessa igreja, eu saio, abro outra igreja na frente e quero levar junto comigo os irmãos que já estavam na igreja, falando mal de onde eu saí. Ó, sai de lá, que lá é isso, lá é aquilo, aquilo outro, vem para minha igreja. Isso é muito comum. Cuidado com pessoas que fazem isso. Essas pessoas são chacais. Essas pessoas são lobos. Quando você vê alguém que saiu de uma igreja e saiu falando mal dessa igreja, esculhambando essa igreja, falando mal de todo mundo, destilando veneno, cuidado que ele vai fazer a mesma coisa na nova igreja que ele está. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque essas pessoas ainda não foram alcançadas pela plenitude do Espírito Santo. Quando você é ferido em determinado lugar, quando você recebe uma pancada em determinada igreja e você é quase colocado para fora, você ainda sai respeitando, amando e em silêncio. Porque você não fala aquilo que não edifica. Você contar suas mágoas dentro da igreja para as pessoas só vai matar outras pessoas. Vai descredibilizar. As pessoas que não estão preparadas vão ouvir os teus testemunhos de tristeza em outras igrejas e vão falar assim, os crentes são assim, então não vou me converter não. Tem muita irmã que é casada com homens descrentes e que fica levando fofoca, mau testemunho, coisa errada para dentro de casa para o marido. Tem muito marido que é crente, que não tem esposa crente, que fica levando fofoca, mau testemunho, defeito da igreja para dentro de casa. Você é uma desconcertada, você é um desconcertado. Isso não existe. Nós precisamos defender a integridade da igreja, ainda que a gente tome pancada por isso. Eu falei na outra pregação e vou repetir para a gente finalizar aqui. Está circulando aí, certo? Nas redes sociais, um meme que está em alta. De um certo rapaz, um jovem, uma criança.
É importante a gente falar, me permita, pastor, porque é importante a gente falar esse tipo de coisa que está circulando aí e que as pessoas estão compartilhando, e a própria igreja está fazendo o serviço de destruir a vida desse rapaz, de amassar, de massacrar esse rapaz, expondo os erros dele, os defeitos dele, que são frutos de uma tutoria errada, para os mundanos. E os mundanos não olham isso como aí, ó, aquele falso profeta. Não, os mundanos olham e falam bem assim: olha como os crentes se comportam. Olha os crentes aí, charlatões. Nós temos feito isso, a gente está levando escândalo. A gente não pode fazer isso. Nós precisamos ter ética, cuidado, postura, porque Deus trabalha com a ética. Amém? Para finalizar, último versículo. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Você precisa ser ferramenta de Deus. Você precisa ser vaso escolhido do Pai. Você precisa ser obediente ao Senhor. Se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Não é através da tua autopromoção, não é através da tua boca. Quando as pessoas acusarem você por defender o evangelho, receba a acusação. Fique na sua, fique calado, porque Deus vai pelejar por você. Ele vai lhe defender. Se Ele lhe comissionou para uma causa e você está sofrendo pela labuta da causa dele, Ele vai entrar com providência na tua vida, sem que tu precise dizer um A. Deus é advogado na vida daqueles que advogam pelas causas dele. Amém? Deus abençoe. Guarde essa palavra, que você possa ouvir ela, receber ela no seu coração com humildade, ciente de que todas as vezes que você recebe uma correção e você aplica ela, você recebe bênçãos e você cresce muito mais na sua vida. Amém? Deus abençoe. Pastor Fábio.